Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, eu tava assistindo esse vídeo aqui no canal do Professor Rock, né? Canal espetacular também, falando sobre, né, essa guerra de Israel e Hamas. E esse é um tema interessantíssimo e eu resolvi fazer esse resumoide para vocês aqui, tá? Depois eu recomendo, quem quiser se aprofundar mais, pode assistir esse vídeo aqui no canal dele. Tem 27 minutos, beleza? Então, vamos lá, né? Porque hoje a gente vai estar analisando esse movimento, né, que pegou muita gente de surpresa, né? Que é a aceitação pelo Hamas daquela primeira fase do acordo recente, liberando reféns e tal, né? Mesmo sem Israel garantir a retirada total de Gaza, né? Por que que agora, né? Sendo que eles recusaram coisas parecidas antes. Essa é a grande questão, né? Essa mudança de posição. Então, a gente tem aqui, né, esse vídeo que explora justamente isso. Compara com as recusas anteriores, tipo, naquelas negociações que o governo Biden tentou mediar, né? Então, alguns fatores pesaram nisso, né? E é isso que a gente vai mostrar aqui. Então, um ponto de partida é a pressão militar, né, israelense lá dentro de Gaza, né? Mesmo sem uma vitória assim declarada, a situação no terreno ficou muito difícil para eles. Então, os avanços de Israel foram bem significativos, limitaram muito a capacidade do Hamas de operar e a liderança que sobrou ficou sob ameaça direta, né? E o risco para os próprios reféns aumentou, né? Mas olha, o golpe mais duro talvez tenha vindo de fora de Gaza, né? Então aqui a gente vê sobre isso. Então teve todo o sucesso de Israel, que enfraqueceu o eixo de resistência, né? Aquele que tem o apoio do Irã. Então, os avanços sobre o Hezbollah, né? Lá na Síria. Então, esses avanços minaram esses grupos e também atingiram um programa nuclear, né? Iraniano. Figuras carimbadas ali também foram abaladas, né? E o resultado disso foi um isolamento crescente do Hamas. Os aliados estavam mais fracos, né? Incapazes de abrir outras frentes para estar aliviando a pressão em Gaza, e essa rede de apoio ficou bem fragilizada. Então, além da pressão militar direta, tem essa parte estratégica, né? Mas a gente também vê aqui que teve um segundo fator bem importante, que é a mudança de postura dos países árabes, né? Que a coisa fica um pouco mais complexa, né? O que a gente vê é que teve uma ligação forte com a política externa do governo Trump nos Estados Unidos. Então aquela abordagem americana, vista como meio que imprevisível, né? Disposta a romper com padrões antigos. Então isso, junto com incentivos econômicos, teria feito países como Egito, Arábia Saudita, Turquia repensarem seus interesses. Então teve um medo de retaliação, mas também viram novas oportunidades ali, talvez, né? E como que esses países transformaram essa reavaliação em pressão direta do Hamas, né? Então a gente pode ver isso, entrando nesse detalhe, né? Teve todo esse detalhe, que eles apoiavam o Hamas, mas parece que os Emirados Árabes sentiu a pressão. Então, a combinação da postura do Trump com um suposto ataque israelense lá no Catar, isso aumentou a percepção de risco deles, né? Então, o Catar teria meio que pressionado forte o Hamas, mandado recados tipo, olha, não dá mais para garantir a proteção de vocês, viu? Não dá mais para assumir esse risco. Então, foi um empurrão para o acordo. Então essa parte foi bem fascinante, como essa pressão externa parece que foi bem decisiva, né? Então isso leva a gente para um terceiro ponto, né? O impacto na própria estratégia política do Hamas. Né? O que foi que falhou para eles, né? Então um dos pilares da estratégia política do Hamas, né? Pelo que está aqui, sempre foi usar o sofrimento palestino para mobilizar a opinião pública internacional, né? Principalmente no Ocidente, e com isso pressionar Israel a recuar. Então, a gente viu aqui que a administração Trump se mostrou notavelmente indiferente a essa pressão da mídia, da política, manteve o apoio firme às ações de Israel, e então aquela alavanca de pressão que talvez tenha funcionado antes com outros governos foi meio que neutralizada dessa vez, né? Exato. Então a leitura que a gente faz aqui é que essa indiferença americana tirou uma ferramenta-chave do Hamas. Claro, outros objetivos podem ter tido algum outro avanço pequeno, tipo buscar reconhecimento para o Estado palestino. Alguns países europeus até fizeram movimentos nesse sentido. Mas o objetivo principal, que era forçar o fim da guerra por meios políticos, né, para garantir a sobrevivência do grupo no poder em Gaza, esse parece ter falhado nesse contexto, né? Então isso faz todo sentido também. Então, juntando as peças, né, pressão militar forte, aliados regionais mudando de lado, né, pressionando por um acordo, e uma estratégia política-chave,
que não funcionou por causa da postura americana. Então a aceitação do acordo vira como quase que um controle de danos, né, para não perder tudo, né? Por isso que eles fizeram o acordo, né? Então essa é uma leitura bem interessante que teve aqui, né? Isso é para evitar a derrota total, né? Ceder um pouco para tentar preservar alguma coisa para o futuro. E pensando nesse futuro, a gente vê aqui também que a gente tem uma possibilidade do Hamas tentar se reconfigurar depois, né? Talvez buscar um modelo, né, parecido com o do Hezbollah, mesmo sem controlar o governo de Gaza diretamente, eles vão tentar manter um braço armado ou influenciar em alguma coisa, né? Mas nas próximas fases, como desarmamento, né, transição, né, que seria como se fosse um plano B. Mas esse é um cenário com coisas bem complexas por trás, né? A gente não sabe também, né? Aqui o professor Roque até fala, né, que talvez um pouco cético, né? Não sabe se Israel vai aceitar isso. Então isso cria um ambiente super volátil, né? Com potencial de ter outros conflitos, né, futuramente, né? Então, resumindo o que a gente viu, né? A decisão do Hamas parece ser resultado dessa combinação de fatores, né? O aperto militar, o isolamento regional e o fracasso da principal ferramenta de pressão política deles, né? Por causa da postura dos Estados Unidos. Então, uma tempestade perfeita mesmo, né? E se a gente tenta extrair algo maior disso, o que fica é a sugestão de que existe uma fórmula geopolítica potente aí, né? Combinar a eficácia militar no campo de batalhas com uma política externa firme, assertiva e que resiste à opinião pública, né? Que nesse caso específico a combinação parece ter mudado drasticamente o jogo para o Hamas, né? Isso com as opções deles, né? Isso deixa uma pergunta no ar aqui pra gente. Até que ponto essa aparente fórmula, força militar eficaz e uma resolução política que meio que ignora a pressão pública, pode virar um modelo ou influenciar como outros conflitos são tratados pelo mundo? Algo pra gente ficar de olho, com certeza, né? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!